Olá a todos, meu nome é Natália, eu sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade de Araraquara e vim apresentar o resultado de um trabalho denominado Aspectos Morfológicos do Músculo Peitoral em frangos afetados pelo peito de madeira. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, houve um aumento da produção e exportação da carne de frango no Brasil, principalmente comparando os anos de 2020 a 2022. E os dados atualizados até agora, em 2023, é que até março de 2023 houve uma exportação de 514,6 mil toneladas. Esse aumento da oferta e da demanda gera um aumento da pressão de seleção de linhagens para crescimento, ou seja, busca-se aves que tenham um maior rendimento de carcaça, aves que ganhem mais peso em menor tempo. E esse rendimento é desejado principalmente na região peitoral, que é um dos cortes mais procurados pelos consumidores. E esse aumento do rendimento da carcaça, ele gera uma maior susceptibilidade a miopatias. Segundo a legislação brasileira, a carne de frango ela deve ter um aspecto de coloração uniforme, não deve ter manchas, com consistência firme e macia. Porém, alguns frigoríficos começaram a identificar lesões, como, por exemplo, a presença de fluido viscoso amarelado, a presença de estriações brancas, pontos hemorrágicos e também uma rigidez muscular palpável. Todas essas alterações na musculatura, visualizada pelos frigoríficos, gera uma depreciação da carcaça e perdas econômicas, visto que essas alterações elas são vistas no peito do frango, que é um dos cortes mais apreciados e consumidos. A musculatura peitoral das aves é dividida entre pectoralis major, também conhecido como filé de peito, e o pectoralis minor, também conhecido como filezinho. As alterações macroscópicas vistas pelo peito de madeira, elas são concentradas principalmente no pectoralis major, que é a musculatura responsável pelo movimento de bater asas da ave. Ainda não são claras as causas da miopatia, porém ela pode ser intimamente relacionada com o rápido crescimento e o ganho de peso elevado. Esse mecanismo de se abater uma maior quantidade de aves em menor tempo exige uma demanda energética elevada, o que vai aumentar o consumo de oxigênio, levando a uma hipóxia celular. Essa hipóxia celular desencadeia uma fragmentação das fibras pelo excesso de radicais livres, o que vai gerar danos à membrana e às proteínas. Isso vai causar uma inflamação da musculatura. A musculatura peitoral das aves ela é mais susceptível a apresentar alterações histopatológicas porque ela tem uma maior quantidade de fibras oxidativas rápidas. E devido à sua menor vascularização, ela está sujeita a alterações degenerativas e morfológicas, como, por exemplo, a mudança no aspecto das fibras poligonais para arredondadas, que é uma característica da miopatia peito de madeira. As principais características a nível macroscópico são a presença de fluido viscoso amarelado, estriação branca, pontos hemorrágicos e também a rigidez muscular palpável. O trabalho teve como objetivo avaliar as lesões características da miopatia e os graus da fibrose muscular. Então, as aves foram abatidas em frigoríficos sob inspeção federal, foram levadas à Unesp de Jaboticabal e lá foi feita a retirada das amostras, que foram classificadas macroscopicamente por meio de palpação, de acordo com o grau de rigidez muscular em normal, moderado e severo, sendo normal a ausência da miopatia, ou seja, a ausência da dureza da rigidez muscular, moderado, a musculatura apresentava alguns pontos enrijecidos, e severo, a maior extensão do peito possuía a rigidez muscular palpável. E foram retiradas 10 amostras de 2 centímetros da região crânio-lateral da musculatura peitoral de cada um desses grupos.
A classificação por meio de palpação é realizada posicionando-se os polegares na região cranial da musculatura, deslizando-os até a região caudal. Em A, é possível observar uma musculatura com ausência da miopatia. Em B, um peito acometido pelo grau moderado da miopatia, em que é possível observar pela seta amarela a presença de pontos hemorrágicos. Em C, uma musculatura acometida pelo grau severo da miopatia, em que a seta branca está evidenciando a presença das estriações brancas. As amostras foram fixadas em uma solução fixadora de Bowie por 24 horas, desidratadas numa série crescente de etanol, passaram pela diafanização utilizando xilol, foram incluídas em parafina, passaram pela microtomia utilizando micrótomo com cortes de 5 micrômetros de espessura, foram coradas com HE e tricômico de Masson. Essas amostras elas passaram pelo fotomicroscópio Olympus para poder realizar a obtenção de imagem na objetiva de 20 e foram analisadas morfologicamente com os seguintes pontos: número de fibras, diâmetro médio das fibras, área das fibras e espessura do tecido conjuntivo intersticial. Os dados foram analisados pelo software R, passaram pelo teste de variância ANOVA, com o objetivo de comparar os grupos com diferentes graus da miopatia com o grupo controle. E também passaram pelo teste de Tuck a nível de significância de 5%. Então, foram comparadas a área das fibras, número de fibras, diâmetro e espessura do tecido conjuntivo entre os diferentes graus da miopatia, além de comparar os graus da fibrose a partir das lâminas coradas com o tricômico de Masson. Aqui temos as fotomicrografias coradas com eosina e hematoxilina. Na primeira foto é possível observar, em A, a ausência da miopatia, é uma amostra normal, que é possível perceber que há uma homogeneidade no tamanho das fibras musculares e que não há presença de degeneração. Em B, temos uma amostra acometida pelo grau moderado da miopatia, peito de madeira. É possível perceber que as fibras elas têm tamanhos e aspectos variados. Também há uma perda no aspecto poligonal dessas fibras. Há um aumento ligeiro da espessura do tecido conjuntivo e o início de processo de degeneração das fibras é evidenciado pela presença de uma ligeira quantidade de estriação branca. Em C, temos uma amostra cometida pelo grau severo da miopatia, e aí é possível observar uma heterogeneidade muito grande do tamanho das fibras musculares, e essa heterogeneidade ela é devido à hipertrofia como um mecanismo compensatório. Também há um espessamento do tecido conjuntivo, pela deposição do colágeno e da fibrina, e também a presença de degeneração avançada, devido à forte presença da quantidade de estriação branca e também a presença do infiltrado inflamatório. Então, após a realização das medidas de número de fibras, diâmetro das fibras, área e espessura do tecido conjuntivo, os dados eles foram analisados e submetidos a uma análise estatística e os resultados estão apresentados na tabela de número 1. Que são os valores de média e desvio padrão da eosina e hematoxilina. Então, é possível verificar que o número de fibras da amostra normal é maior quando comparado ao grau moderado e ao severo. Isso demonstra que quanto mais intensa a fibrose, menor o número de fibras, devido ao mecanismo de hipertrofia como um mecanismo compensatório. Também é possível perceber que a área e o diâmetro das fibras aumentam conforme a gravidade da hipertrofia. Aqui nós temos as fotomicrografias coradas com tricômico de Masson, que ele proporciona a visualização do tecido conjuntivo e a área da fibrose pela coloração do colágeno.
Em A, temos uma amostra normal, com ausência da miopatia, em que a espessura do tecido conjuntivo é preservada. Em B, uma amostra cometida pelo grau moderado da miopatia, em que é possível perceber e visualizar um espessamento do tecido conjuntivo. Em C, temos uma amostra cometida pelo grau severo da miopatia, e fica evidenciado o espessamento do tecido conjuntivo quando comparadas à amostra A e B. Nessa tabela estão concentrados os valores de média e desvio padrão das lâminas coradas com tricômico de Masson. Também é possível perceber que o número de fibras é maior em normal, assim como a área e o diâmetro, que aumentam conforme há um aumento do grau da fibrose, juntamente com o número de fibras, devido à hipertrofia como o mecanismo compensatório. A variável espessura do tecido conjuntivo, ela apresenta-se maior estatisticamente quando comparando a moderado e severo, evidenciando a fibrose na musculatura. Então, as alterações macroscópicas visualizadas na miopatia peito de madeira, elas ocorrem devido ao processo de miodegeneração e à hipertrofia como mecanismo compensatório. Concluímos que as alterações encontradas macroscopicamente na musculatura peitoral das aves, elas correspondem ao que foi encontrado a nível microscópico. Então, as porções afetadas, elas possuíam grande quantidade de tecido conjuntivo, perda do número de fibras musculares e grande deposição de colágeno, que é o que havia sido encontrado na maior parte da literatura. Então, a literatura disponível sobre a musculatura afetada pela miopatia peito de madeira, elas não são tão abundantes. Por isso é necessário que haja um maior entendimento e uma maior pesquisa sobre esse tema, pois afeta diretamente a produção brasileira e o consumo da carne de frango no Brasil, pois, como foi visto anteriormente, o corte do peito é um dos cortes mais consumidos e procurados pelos consumidores brasileiros, tendo em vista que houve um aumento da produção e exportação da carne de frango no Brasil, afetando diretamente a economia. E gostaria de agradecer a participação e colaboração de todos, pois sem essa equipe o trabalho não poderia ter sido concluído. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.